Boa tarde a todos. Bom, de imediato vocês já podem perceber que, pelo sotaque, sou de Minas Gerais realmente. Muita satisfação estar aqui hoje com vocês. Já é a minha segunda oportunidade em Joinville. A cidade é um encanto. Chuva é vida. Eu digo isso porque muitos que me cumprimentam aqui começam a dizer sobre a questão da precipitação pluviométrica aqui. Eu digo, chuva é vida. Graças a Deus, vocês têm isso muito aqui na cidade. Muito obrigado ao professor Celso, muito obrigado aí ao Júlio, a todos os outros colaboradores do movimento. E, de fato, podemos fazer isso dentro da lei. É o que todo mundo deseja, ok? Agora, realmente é um caminho longo, mas na vida não há atalhos. De repente, quando você se esgueira por um atalho, na frente tem um precipício. Às vezes, é melhor o caminho mais longo, mas é o mais seguro, ok? Então, vamos lá. Eu tenho duas apresentações aqui hoje, gente. A primeira realmente é sobre o princípio da autodeterminação dos povos, como está lá. E a segunda, eu vou desenvolver uma tese aqui com vocês em primeira mão, tá? Na verdade, não é um desenvolvimento do zero, não. Eu estou pegando uma tese já existente e fazendo a inversão dela. Acho que vai dar certo, tá? Se Deus quiser, será a minha tese também de doutorado. Vamos ver, né? Eu quero a apreciação de vocês em relação a isso também. Mas o tema principal aqui da tarde é realmente sobre o princípio da autodeterminação dos povos. Bom, o meu modelo de palestra, gente, é altamente interativo. Eu sempre gosto da participação da audiência, de todos vocês, porque eu acho que, dessa forma, tendo a participação de vocês, eu acho que fica uma coisa bem mais interessante. Quando eu coloco princípio da autodeterminação dos povos, o que vem à cabeça aí de vocês? Não se preocupem ainda, gente, com a parte jurídica. Eu vou entrar nesse mérito. O que vem à cabeça de vocês? Só pela análise da expressão. Uma? Também. Abrange. Também. Abrange. Sim, perfeitamente, abrange o tema. Realmente, basicamente, gente, seria isso. A autodeterminação dos povos. Esse é um princípio, inclusive, de direito internacional. Tá? Então, o primeiro aspecto a ser abordado aqui é que, quando alguns comentam, olha, a questão da autodeterminação, vontade autodeterminista, isso não é albergado pela Constituição brasileira, na realidade, nós só estamos falando uma meia-verdade. Se, por um lado, de fato, a Constituição coloca algum obstáculo, por outro lado, o direito internacional completamente contempla e protege o princípio da autodeterminação dos povos. Tá? E uma coisa muito importante que é preciso colocar de imediato. Do âmbito da observância, obviamente, tudo que é preceito constitucional deve ser observado, mas o direito internacional também é tão importante quanto, sobretudo na área dos direitos humanos. Tá? E cada vez mais. A questão dos direitos humanos e o princípio da autodeterminação dos povos é parte dos direitos humanos na esfera internacional, é cada vez mais reconhecido e respeitado, e tem que ser respeitado. Tá? Nós vamos desenvolver esse tema um pouquinho também. Bom, vamos começar, gente, trabalhando algumas premissas. Estado, nação. Há uma grande confusão, gente. As pessoas confundem Estado com nação, né? Muitas vezes você se depara com um programa de televisão, um jornalista que não é especialista do setor, e ele usa indiscriminadamente os termos Estado, nação, como se fossem a mesma coisa. Não necessariamente. Então, eu começo a explicitar esse tema nesse slide.
Na realidade, o Estado, gente, é uma conjugação de 3 fatores. O Estado, quando eu digo Estado, gente, é o Estado soberano, sujeito de direito internacional público. Ok? Eu não estou dizendo agora de Minas Gerais, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Estado soberano como um ente, um sujeito de direito internacional público. Esse Estado, sujeito de direito internacional público, ele é a conjugação de território, população e governo. Bom, mas é qualquer território, qualquer população, qualquer governo? Não. Está lá. Território delimitado, população permanente e governo soberano. Vamos por partes. Essa observação, esses componentes, foram primeiramente observados na Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres do Estado, de 1933. Essa Convenção de Montevidéu, gente, fez parte de uma série de conferências interamericanas que terminaram logo após a Segunda Guerra Mundial. E essa, especialmente, tratou sobre o tema direitos e deveres do Estado. Então, quando a gente fala território delimitado, ele tem que ter algumas fronteiras delimitadoras, tá? Que é o âmbito de abrangência do governo. O governo soberano, ele atua nos limites das fronteiras do Estado. É o âmbito de atuação do governo. População permanente. Quando a gente fala população permanente, gente, e aí é o ponto principal para a gente voltar no tema da autodeterminação dos povos, a população, como vocês sabem, eu acho que tem um outro slide aqui, deixa eu me certificar. Tá. Então, nós vamos entrar daqui a pouco com mais detalhes. Vamos primeiro esgotar. A população permanente, guardem por enquanto que é a conjugação de povo com elementos ou indivíduos que não são parte do povo. E nós vamos entender daqui a pouco o que seria povo, tá? E alguns outros elementos que fazem parte do tema população. Governo soberano. As pessoas confundem governo autônomo com governo soberano. Soberania, gente, muito melhor do que passar um conceito para vocês, é dar uma regrinha, para que vocês não esqueçam e não confundam soberania com autonomia. Soberania, uma regrinha muito simples, é a capacidade de decidir tudo em última instância. Então, quando você se depara com um governo, e você está na dúvida se esse governo, se ele tem soberania ou se tem autonomia, qual é a regrinha? Você tem que pensar o seguinte: esse governo tem a capacidade de decidir tudo, em última instância, dentro do âmbito de atuação territorial dele? Se ele tem, vocês estão perante um governo soberano. Se ele não tem, é um governo autônomo. Digo isso porque também, nas ruas, as pessoas confundem o termo autonomia com soberania. Repetindo, soberania, uma regrinha, não é definição, não é conceito, é a capacidade de decidir tudo em última instância. Então, o objetivo de vocês aí, do movimento, é, eventualmente, alcançar um governo soberano. Ok? Bom, nacionalidade ou plurinacionalidade. Quando a gente fala, gente, plurinacionalidade, é o mesmo significado de plurinacional, seria multinacional. A gente não usa o termo multinacional porque tem aquela conotação econômica, empresarial. Mas plurinacional, assim como multinacional, significa uma série de nacionalidades. Ok? Então, um Estado, ele pode ser nacional ou plurinacional. Tá? Ou seja, um Estado pode conter um povo, um elemento nacional, ou então vários povos. É o que a gente chama de plurinacionalidade. Tá? É também uma outra ferramenta importante que nós vamos desenvolver daqui a pouco, quando eu colocar o slide de população. E, por último,
também para a caracterização do Estado, mas não tão fundamental, e as pessoas às vezes confundem. Os meus alunos perguntam: uai, professor, interessante, né? Em Minas Gerais as pessoas falam uai, né? Uai, professor, não precisa haver reconhecimento? Não necessariamente. Se um Estado ele tem território delimitado, população permanente, governo soberano, reconhecimento internacional é um diferencial, mas não absolutamente necessário. Ok? Os elementos necessários são território delimitado, população permanente e governo soberano. Reconhecimento internacional é um diferencial, mas não é essencial. Uma consequência, exatamente. Muito bem. Então, por quê? Nós temos vários estados no mundo que, em termos de reconhecimento internacional, têm pouquíssimo reconhecimento e, ainda assim, por terem os outros elementos, território delimitado, população permanente, governo soberano, têm uma vida como Estado soberano, ok? Quando eu falei a questão do reconhecimento internacional, por não ser uma situação, um tema tão essencial, aí nós estamos falando de duas teorias, constitutiva ou declaratória. Para alguns doutrinadores, tá? Pela teoria constitutiva, realmente o reconhecimento seria fundamental. Mas, para grande parte da doutrina, que se adere à teoria declaratória, a questão do reconhecimento não constitui o Estado. Simplesmente declara, não constitui. É aí a diferença fundamental, quando eu quero dizer que reconhecimento internacional não é fundamental, mas território delimitado, população permanente, governo soberano, aí sim. Ok, gente? Bom, para mim, esse é o elemento fundamental, é o mais importante dos elementos estruturantes do Estado. População. Tá? Então, quando a gente fala população, nós temos que fazer aí uma observação. População, ela é formada pelo elemento povo, ou seja, a parte da população do Estado formada por indivíduos nacionais, e uma outra parte que não é formada por tais indivíduos. Todo Estado, gente, seja ele nacional ou plurinacional, tem na sua base populacional aquela parcela chamada de povo e uma outra parcela que não seria o povo. Inclusive, vou além. Existem estados nacionais reconhecidos, considerados como tal, e que, no elemento população, tem mais pessoas de fora do elemento nacional do que dentro. Por exemplo, acho que a Arábia Saudita, mais da metade da população da Arábia Saudita não é considerada cidadã, não é parte do povo saudita. E ainda assim vive no território saudita com os direitos civis, mas não possui direitos políticos. Ok? Vamos lá. Distinção entre unidade étnica e unidade étnico-social. Gente, muito antigamente, quando os doutrinadores abordavam esse tema, era elemento fundamental para um Estado a questão da unidade étnica. Étnica que eu falo é racial, elementos morfológicos, culturais, tá? Bem similares, bem padronizados. Esse tema avançou. Hoje em dia, a caracterização do povo não é mais somente em relação à questão étnica, não é mais somente em relação à questão racial, é a conjugação da etnia com a parte sociológica. Ou seja, você pode ter um Estado ou uma comunidade, uma sociedade de indivíduos almejando alcançar a condição de Estado. E, nessa comunidade, você pode ter elementos, indivíduos de diversas origens étnicas.
ainda assim, se eles estiverem imbuídos de uma mesma ideologia, de uma mesma finalidade, se eles conjugarem semelhanças sociológicas em termos de cultura, motivação, modo de encarar a vida, mesmo que de origens étnicas distintas, variadas, você ainda assim pode falar que você está perante um povo. Antigamente isso não seria possível. Tá? Antigamente, para que você pudesse falar, estou perante um povo, uma nação, teria que haver unidade étnica, racial. Esse conceito mudou, esse conceito evoluiu. Hoje é importante a questão da unidade étnico-social. Ok? Outra situação. Irrelevância da existência de premissas compartilhadas como características étnicas, etc. Então, é o que eu acabei de dizer. A questão da etnia, da raça, da origem racial, para a caracterização do povo, parte de um Estado, não é mais fundamental. O que ele precisa ter é elementos comuns em relação à cultura, motivação, modo de encarar a vida, de se portar perante as dificuldades, de interagir com as outras pessoas, indivíduos. Esse, sim, hoje em dia é o elemento fundamental para caracterizar um povo, que é o elemento principal para a estabilidade de um Estado. Quando eu digo elemento fundamental para a estabilidade de um Estado, eu quero dizer o seguinte: vários doutrinadores colocam que Estados plurinacionais, ou seja, com vários povos, não possui uma estabilidade considerável. Todos os estados plurinacionais existentes no mundo e que estão ainda unidos têm uma explicação: poder central forte e, às vezes, opressor. Existem vários exemplos no mundo. Vários estados no mundo formados por povos distintos e que mantêm a unidade em função de um poder central muito forte e, às vezes, opressor. Sem isso, tais estados já teriam se fragmentado. Ok? Sempre lembrando, hoje a questão é étnico-social, não é mais só étnica, mas um Estado, para ter estabilidade, ele precisa ter uma base étnico-social forte. Ok? Precisa dessa base. Pois não? E não é o contrário que acontece na França, por não ter um domínio disso e vários povos lá dentro andando nessa confusão? Sim, exatamente isso. Qual o seu nome? Emílio. Emílio, exatamente isso, Emílio. É um grande problema da França e de outros estados no mundo. Com essa fragmentação étnico-social, acontece o quê? Uma fragilização do poder do Estado. É muito mais difícil o quê? A manutenção, a permanência da unidade. E o que a gente verifica que, no caso de alguns países europeus, esse parece que é um caminho sem volta. Por quê? Por questões de natalidade. Enquanto que na França, uma família... Veja bem, gente, eu não estou fazendo aqui juízo de valor, não há povo melhor que outro povo. Eu estou querendo dizer o seguinte: aquela característica francesa que todos nós conhecemos, de um país cristão, a tendência é o desaparecimento ou a fragmentação do Estado francês em várias nações. Por uma questão muito natural, está havendo uma proliferação, e é natural também que isso aconteça, de povos não cristãos no território francês. Porque enquanto o cidadão cristão na França tem 1, 2 filhos, o não cristão tem 8, 9, 10. É fato, não estou inventando. Tá? Então, o que vai acontecer é que daqui a 20, 30 anos, nós teremos ou a fragmentação do Estado francês, ou a transformação numa outra modalidade de nação. Não leva 5 anos. Está havendo uma crise. Realmente nós estamos passando por um momento de crise, sim, sim. Abriu as portas na Turquia.
Sim. Nós estamos passando por um momento de crise. Agora, o que eu quero dizer é que essa transformação, fragmentação, no meu entendimento, não é boa e nem ruim. É um fato da humanidade. Ao longo da história, vocês estudaram história, como eu, nós tivemos ao longo da história estados que apareceram, desapareceram, nações que apareceram, desapareceram, absorvidas por movimentos migratórios. Isso é normal, é o mundo, é a humanidade. Mas é um fato que realmente está acontecendo por lá, ok? Mas muito boa observação. E por último, é o que eu coloquei também, importância de base homogênea étnico-social para a estabilidade do Estado. Ok? Importante essa base. Eu não estou dizendo que o Estado tem que ter 100% da sua população constituída por essa base homogênea étnico-social, mas a maior parte da população deve ser constituída por essa base para que o Estado tenha estabilidade natural, sem que o poder central tenha que manter, por meio de uma, digamos, opressão, a unidade do Estado. Pois não? Alguns países, meu nome é Pedro, alguns países são descentralizados e pluriétnicos, mas tem uma organização política muito eficiente. Gostaria que você desse uma palhinha, então, sobre a Suíça. Auxilia, verdade. É um elemento para o caldeirão. Como vocês sabem, a Suíça, gente, o nome oficial é Confederação Helvética. É um país muito pequeno territorialmente, mas realmente ali você tem 4 ou 5 povos distintos. E ainda assim há uma unidade, digamos, estatal do Estado, mesmo sendo plurinacional. Eu acho que o diferencial na Suíça, foi bem colocado pelo Pedro, é realmente o fator político. Eu acho que seria o fator político. Ou seja, a Suíça é um país muito democrático. Eu acho que é o único país do mundo onde a gente ainda consegue observar democracia direta. Em alguns cantões da Suíça, a população se reúne nas praças, e tem cantões lá que tem 30, 40 mil pessoas, não é difícil. Eles se reúnem na praça e, por aclamação, eles decidem em relação à aprovação de uma lei ou não, como se fosse um grande parlamento. É o único país do mundo que ainda possui democracia direta. E é exatamente isso, apesar de ser um país pequeno, porém plurinacional, ele anda no contrassenso do que eu acabei de falar, e talvez a explicação seja essa. O grande nível de democracia e a grande estabilidade política do país. Talvez seja isso, realmente. Agora, tem uma outra observação. Mesmo sendo um Estado plurinacional, não há diferenças muito contrastantes. Não é? Você tem ali uma base de origem germânica, outra base de origem francesa, outra base italiana. Tá? Não existem diferenças tão acentuadas, diferentemente do que hoje ocorre na França, onde você tem parcelas da população de nacionalidades distintas, origens variadas, mas há um contraste cultural muito grande, inclusive pelo fenômeno religioso, que pesa muito, pesa muito. Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Agora que nós já estudamos esses elementos, nós já temos como avançar no tema do princípio da autodeterminação dos povos. Bom, pois não. A título de definição, eu uso a palavra princípio de autodeterminação dos povos. Nós temos usado muito a palavra direito de autodeterminação dos povos. Uma coisa é um princípio constitucional, outra coisa é um direito constitucional. Enfim, eu tenho notado que o senhor tem usado bastante a questão do princípio de autodeterminação. Eu queria ter bem essas duas coisas para a gente, para que Boa pergunta, obrigado. Está ali, princípio fundamental dos direitos humanos na esfera internacional. A autodeterminação dos povos, do ponto de vista da classificação técnica, é um princípio internacional de direitos humanos. Um dos mais fundamentais que existe. É por isso que eu coloco o termo princípio, mas daí advém o direito.
o princípio da autodeterminação, é desse princípio, muitas vezes colocado em documentos fundamentais, como é o caso da Carta da ONU, é desse princípio que advém, que se cria o direito. No fim das contas, é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de autodeterminação dos povos, gente, nós temos que dar um contexto histórico. Esse tema, esse princípio da autodeterminação dos povos, ele começou a ser cunhado na época da descolonização dos Estados americanos, das Américas, tá? Na época havia um movimento, vocês sabem que o fenômeno da descolonização começou primeiramente nas Américas, depois ele se irradiou para a Ásia e para a África, mas ele começou em primeiro lugar nas Américas, tá? Os estados das Américas, em se tratando de países colonizados, são os mais antigos do mundo em termos de independência. Para que vocês tenham uma ideia, enquanto o Brasil é de 1822, a Índia somente conquistou a independência em 1950. Só para que vocês tenham uma ideia da diferença cronológica entre os processos de independência dos países das Américas e os países asiáticos e da África. Da África, então, nós temos países aí independentes somente na década de 70, 80. Tá? Então, quando a gente fala da autodeterminação dos povos, esse princípio começou a ser cunhado, ainda não positivado, na época da descolonização dos Estados das Américas. Eu estou falando, gente, de século XIX, tá? Começo do século XIX, fim do século XVIII, né? Primeiro exemplo, Estados Unidos da América, tá? E logo após, vários países das Américas, Inclusive, em termos de cronologia, existem inúmeros países nas Américas muito mais antigos em termos de independência que o próprio Brasil, tá? Então, vamos lá. O Estado formal como elemento de estabilidade para a nação autodeterminista. É fundamental. É por isso que a autodeterminação, o povo que almeja pela autodeterminação, ele anseia pela formalização do Estado, como elemento de estabilidade. Vocês sabem, gente, que tem nações no mundo, e vocês já entenderam que nação não necessariamente é sinônimo de Estado. Existem nações no mundo, e quando eu falo nações, eu quero dizer povos, tá? Povos que ainda não possuem o seu próprio Estado soberano, não é? Vocês já ouviram falar de um povo, de uma nação chamada curdos ou Kurdistão? Já devem ter ouvido. Pois então, é uma nação que tem aproximadamente 30 ou 40 milhões de pessoas, repito, 30 ou 40 milhões de pessoas, e não possui ainda a formalização por meio de um Estado. O povo curdo está dividido em 4 ou 5 estados soberanos: Iraque, Síria, Irã e Turquia. Não existe ainda um Estado curdo, apesar de nós termos 30, 40 milhões de indivíduos nacionais curdos. Tá? Por outro lado, nós temos estados no mundo que não tem nem 1 milhão de habitantes, vários, né? Então, há realmente essa discrepância. Como eu falei, princípio fundamental dos direitos humanos na esfera internacional. É um dos mais basilares. Está logo no começo da Carta da ONU, capítulo 1º, artigo 1º, item 2, e também no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66. O Brasil é membro desse pacto. E é, obviamente, membro também da Organização das Nações Unidas. Então, o Brasil se obriga, com certeza, a respeitar o princípio fundamental dos direitos humanos na esfera internacional, nesse caso, consubstanciado pela autodeterminação
dos povos. Pois não. Então, isso também já me perguntaram. Se a nossa Constituição diz que sim, mas a ONU diz que não. A nossa Constituição diz que não. Não. E a ONU diz sim. Sim. Quem tem mais peso? O país tem, né? Que o Brasil tem a sua autonomia ou é a ONU? Ele diz assim, é óbvio que o Brasil tem autonomia, porque senão acabou, nenhum país perde soberania e a ONU fica mandando em todo mundo. É. Aí eu te pergunto, quem tem mais peso? Vamos supor, nós conseguimos o sim. Aí o Brasil diz não, a ONU. Como é que fica? Boa pergunta. Qual o seu nome? Tânia. Obrigado pela pergunta, Tânia. Na verdade, nas minhas aulas de Direito Internacional, essa pergunta é costumeira. E a resposta dele é o seguinte: não há hierarquia. O princípio, o direito internacional, desculpe, é tão importante quanto o direito interno de cada Estado. Não há hierarquia, com uma exceção: direitos humanos. A doutrina internacional de proteção aos direitos humanos é a única exceção para essa regra da não hierarquia entre direito internacional e direito interno ou doméstico. Somente na esfera dos direitos humanos nós observamos a legislação internacional realmente, digamos, invadindo a legislação interna de cada Estado. Somente nesse setor, para a proteção aos direitos humanos. Então, para responder a sua pergunta, num primeiro momento eu te falaria, não há hierarquia. Direito internacional é tão importante quanto direito interno de cada Estado do mundo. Mas, quando a gente fala de autodeterminação dos povos, que é parte dos direitos humanos na esfera internacional, aí eu te falo que ele tem o condão de, digamos, interferir nos assuntos internos de cada Estado. Só nesse aspecto, por ser parte dos direitos humanos. Onde predomina o? Sim, é uma boa colocação. Bom, a doutrina aí diverge. Existe uma regra do respeito, da não ingerência. Então, às vezes, a gente começa a observar alguns comportamentos de países, digamos, vou usar o exemplo, islâmicos, que realmente, em termos culturais, são bem diferentes dos países com base cristã. Existe aí duas situações. Uns pregam a necessidade da intervenção, ou seja, a base judaico-cristã ocidental, em relação aos direitos humanos, deveria interferir, mesmo nos países que não têm essa base judaico-cristã. Ok? Outros doutrinadores dizem que não. Por ter uma base distinta em termos culturais e religiosos, então, nesse caso, não haveria como interferir. Mas aqui, gente, a minha análise é, digamos, fundamentalmente eurocêntrica. É o que chegou para nós. Toda análise que eu faço tem como base o raciocínio no mundo ocidental e que é de base eurocêntrica, mundo ocidental. Então, quando você aborda esse tema do mundo islâmico, realmente fica uma questão tormentosa em relação à questão dos direitos humanos. Então, eu prefiro não entrar nessa esfera, talvez respeitando uma diferença cultural e religiosa desses estados, mas afirmando com convicção que no âmbito da ONU, mundo ocidental, base judaico-cristã, os direitos humanos, tá? Na esfera internacional, ele tem o condão, o princípio de interferir na vida interna de cada Estado. Ok? Então, gente, a questão da positivação. Então, eu disse que no começo era um elemento, era uma regra
era não positivada, e a partir da Carta da ONU, nós começamos a observar a positivação, tá, do termo direitos humanos, princípio dos direitos humanos, proteção aos direitos humanos, tá, na Carta da ONU, e depois no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que esse pacto, gente, ele serve para dar executividade à Carta da ONU e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio logo após a Carta da ONU. Tá? Então, em relação à questão dos direitos humanos, os elementos que facilitam a executividade, a observância, estão colocados no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, como eu disse, é um prolongamento da Carta da ONU e é um prolongamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Carta da ONU é de 45 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. Tá? O Brasil observa todos esses aspectos, ok? Inclusive o Pacto Internacional também, de 1966. E aí, gente, vem um obstáculo. Nações ainda sem capacidade de se autogovernarem. Realmente existe. Nós temos aí algumas nações no mundo que estão sob a tutela ainda da ONU, por não terem conseguido ainda a capacidade de autogoverno. Exemplo, Saara Ocidental, perto do Marrocos, no norte da África. Antigamente, até 20 ou 30 anos atrás, havia um outro exemplo significativo, era a Namíbia, no sul da África, perto da África do Sul. Hoje a Namíbia já é um estado soberano, tá? Mas o Saara Ocidental ainda não conseguiu atingir essa soberania e ele é tutelado pela Organização das Nações Unidas. É uma nação, poderia formar um estado, tem população, tem território, tem governo, mas não consegue ainda o status de Estado por não dispor ainda de capacidade de autogoverno, ok? Estrutural, em diversos aspectos. Seria mais ou menos, professor, nesse caso, capacidade de autogoverno, Sim. que aconteceu o caso da Tchecoslováquia, por exemplo, que da Eslováquia, logo que ela saiu sem Banco Central, sem moeda, sem os elementos básicos para ela se erguer como Estado, né? Ficou aqui naquela posição quase 10 anos. Seria mais ou menos nessa linha que o senhor está afirmando? Exatamente. Vamos fazer uma analogia, não é? Muitas vezes você tem um jovem em casa, né, ansiando por conhecer o mundo, se tornar independente, mas ele não tem trabalho, não tem emprego, não tem renda própria, vai ficar independente como? Eu estou fazendo essa analogia para realmente dar suporte ao que você coloca. Existem nações no mundo, e era naquele slide anterior, que apesar de ter o desejo, terem vários elementos, não dispõem de questões basilares, elementos basilares, estruturais para serem independentes. É o fato, é realmente um fato. E isso, gente, foi muito observado naquele plebiscito, vocês se lembram, para a independência da Escócia? Vocês se lembram? A questão fundamental para o não, tá? O sim, ou seja, a permanência, ganhou por uma margem muito, muito estreita. O fator preponderante foi a questão econômica. O governo central britânico começou a fazer, digamos, terrorismo econômico, dizendo que a Escócia não teria meios de se manter. Olha que absurdo, gente. Escócia, se você olhar o PIB per capita, é muito, muito acima de 70% dos estados no mundo que são independentes. Só que o povo escocês aceitou esse argumento. Digamos, esse terrorismo colocado pelo governo central britânico, de que, ao se tornar independente, os investimentos fugiriam da Escócia. Então, o não ganhou por uma pequena margem. E agora, com a questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, volta a ter muita força a questão de um novo plebiscito para a independência da Escócia. Eu vou abordar esse tema logo mais. Já nesse slide. Então, gente, questões atuais em relação à autodeterminação. Plebiscito de independência da Escócia. Como eu falei, não ganhou por uma pequena, mínima margem, e o fator preponderante foi a questão econômica.
econômica. Eu escutava alguns comentários, eu tenho vários amigos, eu fiz mestrado em Londres, então eu estudava vários amigos, inclusive escoceses, temerosos, né, da independência, e eu pensava comigo, gente, não é possível. Um país estruturado igual a Escócia, que eu conheço, PIB per capita maior do que 70% dos estados do mundo, e eles têm medo da independência. Eu achava realmente uma coisa absurda. E talvez hoje muitos que votaram pelo não devem ter se arrependido. Não é à toa que a primeira-ministra da Escócia já colocou que vai promover um novo plebiscito, agora com a saída do Reino Unido da União Europeia. Porque o povo escocês é favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia. Diferentemente do povo inglês, olha como eu estou usando o conceito povo. O Reino Unido tem vários povos, várias nações. Escócia, Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte. Porque o povo inglês foi contra a permanência na União Europeia. O povo escocês foi a favor. E agora eles pensam, bom, vamos sair da União Europeia. O nosso sustentáculo econômico vai cessar. Então, vamos andar com as nossas próprias pernas mesmo. Já que não tem mais União Europeia, vamos ficar independentes. Não precisamos mais da Inglaterra para o nosso sustento. Que, aliás, eles nunca precisaram. É uma falsa noção de dependência da Inglaterra. E a Escócia absolutamente não precisa da Inglaterra para apoio econômico. Absolutamente não. Só eles não veem isso. Processo de autodeterminação da comunidade autônoma da Catalunha. Olha aí, gente, comunidade autônoma. No momento, realmente, a Catalunha é um estado autônomo. Não tem soberania ainda. Porque, como eu expliquei, soberania o que é? É a capacidade de decidir tudo do governo, né? Decidir tudo em última instância. O governo catalão, existe um Estado catalão, porém ele é autônomo, ele não é soberano. Tá? Ele é hierarquicamente vinculado ao governo central, à coroa espanhola. Então, parece que agora, eu tive conversando, parece, com o Júlio, logo antes do início da palestra, e já há uma data para a independência da Catalunha, que é até meados do ano que vem. Até meados do ano que vem, muito, muito provavelmente, haverá mais um Estado soberano na Europa e no mundo, que é a Catalunha, com a capital em Barcelona. Para quem não conhece, Barcelona é muito mais famosa, né, em termos de nome, do que a Catalunha. Né? A Barcelona vai ser a capital da República Catalã. A Catalunha vai se tornar uma república parlamentar, ok? Diferentemente do Estado espanhol, que é uma monarquia. Ok, gente? E, por último, o Brexit, que é a saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Então, agora, com essa decisão... Pois não? Pois não. Chegar ali, me permite uma pergunta. Nós falamos muito aqui sobre isso. Às vezes eu fico um pouco inseguro na afirmação. A gente esteve, por exemplo, na Catalunha, em 2003, 2004, estivemos no Vêneto, na Itália, o nosso movimento esteve lá e tal, conhecendo. Eu concluí, por exemplo, que há 4 estágios. Vamos ver se o senhor concorda com essa tese. Primeiro estágio, o Estado unitário. O segundo estágio, um estágio, digamos assim, quase federalista, vamos chamar. O terceiro estágio, o estágio onde você tem as comunidades autônomas, ou, pelo menos no caso da Itália, por exemplo, com estatutos especiais, caso do Trento, caso do Vêneto, As regiões italianas. né, das regiões italianas. E o quarto, ainda dentro do Estado, as confederações, caso suíço. E aí sim, o último, o quinto, seria essa exceção. É correto esse escalonamento? O senhor também vê isso no direito internacional como uma espécie de degrau para chegar lá, ou algo assim? O meu escalonamento é, sobretudo, econômico. Gente, quando a gente fala de política, a gente está falando de economia. Como eu falei no exemplo do jovem que quer sair de casa, quer ser independente, qual é o critério fundamental?
não é o político, não é o político, é econômico. É o mundo de hoje, realmente, em função do capitalismo, o fator preponderante também não é o cultural. Hoje em dia é o econômico. Então, o meu sequenciamento é pelo critério econômico, e no próximo slide é parte dessa minha tese. Eu estou dando eu estou estruturando um meio pelo qual uma nação pode conquistar a independência, pelo critério econômico e não político. Vocês vão ver logo, logo. Mas essa situação existe. Do ponto de vista político, são mais ou menos esses passos. Só que eu acho que o critério econômico é ainda mais importante. É ainda mais importante. Se você tem a questão cultural, a questão nacional, aliada à questão econômica, já é 80% do caminho andado para a conquista de um Estado soberano. Ok, gente? Então, só para encerrar a questão do Reino Unido, já há uma decisão. O Reino Unido vai sair da União Europeia, muito em função de questão migratória, gente. É a questão fundamental. A questão fundamental é a imigração, tá ok? Por um motivo ou por outro, essa situação de imigração, por influenciar no aspecto econômico, dentro do Reino Unido, motivou a saída do Reino Unido da União Europeia. E nós vamos analisar isso no aspecto econômico no próximo slide, onde eu dou esse sequenciamento estruturado para que haja conquista de soberania por parte de uma nação, se tornando um Estado e se tornando um Estado soberano. Critério, repito, no meu entendimento, no mundo atual, é muito mais econômico do que político ou cultural. Ok? Então, a primeira parte da exposição foi essa. Tá? Já vou direto para outra. Então, gente, isso daí é parte da minha futura tese de doutorado, se tudo correr bem. Fases do processo de fragmentação política e econômica. Eu tenho notado, gente, né, eu já tenho estudado esse tema há muito tempo, como foi bem colocado pelo professor Celso, alguns movimentos autodeterministas no mundo, eles pecam muitas vezes pela falta de estruturação, pela falta de organização, pela falta de pensar o que vai acontecer no próximo momento e pela falta de planejamento em relação àquilo. Esse realmente tem sido o motivo do fracasso de uma série de movimentos autodeterministas no mundo, em que pese haver um povo, uma nacionalidade, o desejo, cultura diferenciada, esses movimentos fracassam pela falta de planejamento. Tá? E aí, acima de tudo, é a questão econômica. O que acontece, gente? Nós temos no mundo blocos políticos e econômicos. É um fenômeno do mundo de hoje a grande interatividade entre o fator econômico e o fator político. Você consegue, por meio da integração econômica, você vai caminhando por meio da integração econômica, e isso acaba culminando com a integração política. Isso não havia antigamente. Você não tinha exemplos de estados se formando, uniões políticas se formando, pelo fator de integração econômica. Isso não havia. Esse é um fenômeno da era contemporânea. Tá? Então, hoje, nós já observamos a formação de uniões políticas no mundo, de certa forma, de estados, por meio de processos sequenciados de integração econômica que culminam com a união política. Vejam vocês de novo, a questão econômica dando o tom até o último momento e o aspecto político só entrando na última fase. Serve para dar suporte ao que eu acabei de mencionar. Hoje em dia, o aspecto econômico é talvez mais importante do que o aspecto político, cultural, econômico. Político e cultural. Tá? Então, são vários blocos políticos e econômicos no mundo. Tá? No caso da União Europeia, é o grande exemplo de um processo de integração econômica resultando em
união política. Tá? Talvez o único exemplo no mundo, mas já é um exemplo muito representativo. Tá? Então, vamos lá. As principais etapas do processo de fragmentação. Eu estou fazendo, gente, o raciocínio inverso. É comum, no mundo de hoje, processos de integração econômica, eventualmente resultando na união política, como foi o caso da União Europeia. Então, no caso da União Europeia, como se deu todo esse processo, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos, tá? Não é uma coisa muito rígida, não. Mas começa com uma zona de livre comércio, evolui para uma união aduaneira, para um mercado comum, depois união econômica e monetária e, por fim, união política. Isso aconteceu na União Europeia, em que pese a União Europeia, no momento, já está vivenciando o quê, gente? O processo inverso. E esse processo inverso, qual que foi o fenômeno representativo? O Brexit. A saída do Reino Unido foi o processo mais representativo para sinalizar que na União Europeia foi assim e agora está caminhando em sentido inverso. O mundo, gente, está passando por esse ciclo. Nós estamos começando a vivenciar um ciclo de fragmentações políticas. O mundo começa a passar por esse momento, ok? E acho que vai ser a tônica aí para os próximos 15 ou 20 anos. O ciclo inverso. No caso do Mercosul, o que aconteceu? O Mercosul começa na década de 80, fim da década de 80, começa aqui, vai aqui e o que acontece? Parou. União Europeia começa na década de 50 aqui, em 2009, com o Tratado de Lisboa, alcança a união política, e aí começa o quê? Caminho inverso. O Mercosul, que é da década de 80, começa aqui, vai para cá, parou. E a tendência agora é permanecer aqui, ou mesmo voltar. O próprio Aécio Neves, lá em Minas Gerais, havia dito que se ele conquistasse a presidência, ele ia começar o processo de retorno. Ele não ia acabar com o Mercosul, mas ia fazer o Mercosul, tentar fazer com que o Mercosul voltasse para uma zona de livre comércio. E aí permaneceria assim. Foi parte da plataforma do Aécio Neves em 2014. Então, gente, vamos aqui analisar um pouco mais essa situação. Então, vamos lá. União política, estão vendo, gente? É o último estágio, não é? É o ponto culminante. Então, eu começo pela união política, porque aqui eu estou fazendo o caminho inverso. Então, olha lá. União política seria o estágio mais avançado de processo econômico e político de integração regional. Por conseguinte, a união política marcaria também a fase inicial do mais longo processo de fragmentação política e econômica até a última etapa, ou seja, uma zona de livre comércio ou mesmo isolamento total. Olha lá, união política até a última etapa, que é a zona de livre comércio, ou então mesmo isolamento total, ok? Observação, a união política nem sempre seria o resultado de processo econômico e político de integração regional. Foi o que eu falei. Antigamente, você não havia exemplo de estados no mundo formados por meio de processo de integração econômica. Não havia. Hoje em dia, nós já temos que é a própria União Europeia. Ok? Exemplo, eu falo União Europeia, gente, para ser mais preciso, não é toda a União Europeia. A União Europeia, como processo de união, como união política, resultante de um processo de integração econômica, é só uma parte da União Europeia. É a zona euro da União Europeia a partir do Tratado de Lisboa. Então, quando perguntam, existe algum exemplo de união política no mundo resultando de processo de integração econômica? Existe. É a zona euro
da União Europeia a partir do Tratado de Lisboa. Aí sim nós tivemos o primeiro e até agora o único exemplo de união política resultando de um processo de integração econômica. Gente, olhem, não foi à toa que eu inverti a ordem, não. Estágio mais avançado de processo econômico e político de integração regional. O econômico vem antes, culminando com o processo político. E o inverso, normalmente, é o contrário. Quando há fragmentação, começa com a fragmentação política e vai havendo fragmentação econômica. Ok? Então, é exatamente o inverso. Por isso que eu inverti econômico-político na integração e político e econômico na fragmentação. É o inverso, tá? Bom, a primeira fase, gente, seria união política, não é? Vamos lembrar lá. A segunda, no sentido inverso, é a união monetária. Vamos ver o que é a união monetária? Com exceção de Constituição única ou de governo federal único, ainda que é o caso da união política, tá, gente? No caso da União Europeia, você tem Constituição única ou governo único. No caso da União Europeia, é uma forma de governo único centralizado que é consubstanciada principalmente pelo Parlamento Europeu, tá? Ainda possuiria quase todas as demais características da fase anterior, que é a união política, como, por exemplo, grande parte da unificação econômica e, eventualmente, até monetária. Então, gente, nesse sentido inverso de fragmentação política, o que primeiro desaparece da união política para a união econômica e monetária, o que primeiro desaparece, o que é, gente? É o governo central. Ok? No campo econômico, ainda há uma uniformidade em termos econômicos e monetários. Ainda há. Ok? Eu estou, por enquanto, gente, na primeira fase do processo de fragmentação. Poderia, entretanto, haver algumas peculiaridades distintas em cada Estado associado no tocante à política fiscal. Aí sim. Você ainda tem uma economia planificada, uma união monetária, mas já começa a haver o quê? Ok. Peculiaridades, distinções no tocante à política fiscal, tributária. Então, já é além do desaparecimento da Constituição única e do desaparecimento do governo federal único, nós já temos algumas diferenças em termos de política fiscal. Exemplo, União Europeia até o Tratado de Lisboa. Então, a União Europeia, até o Tratado de Lisboa, em 2009, era um exemplo de união econômica e monetária. Vamos caminhando. Agora, o que é, gente? União política, união econômica e monetária. Agora é o mercado comum. Então, vamos lá. Mercado comum. Ainda manteria algumas das características da união econômica e monetária, especialmente no tocante à livre circulação de capital, bens, mão de obra e serviços, com a harmonização da legislação econômica, trabalhista e fiscal. No entanto, não existiria mais um único planejamento econômico, portanto, cessaria também a união monetária. Então, gente, aqui a gente já começa a avançar. Um exemplo, o Reino Unido, saindo da União Europeia, o que o governo britânico almeja e está em diálogo com o governo europeu? O Reino Unido, ele quer sair dessa condição aqui, tá? O Reino Unido não é parte, gente, da União Política, não era. Mesmo durante a sua permanência na União Europeia, ele não era parte da União Política. Ele ficava nessa posição aqui, em relação ao restante da União Europeia, seria uma união monetária, econômica. Desculpa, nem monetária era. Era econômica, porque a moeda lá não é o euro. A moeda do Reino Unido sempre foi a Libra. Então, desculpa, o Reino Unido estaria mais ou menos aqui, ó, nessa zona aqui intermediária. Era uma união, seria um estágio entre união monetária e união política, ok? O Reino Unido agora, com a saída da União Europeia, ele quer entrar nessa situação aqui, ó.
ele quer manter com a União Europeia uma política de união aduaneira. É como se fosse o Brasil com o Mercosul. Só que a União Europeia não está aceitando. Não está aceitando. O Reino Unido fala, não queremos mais união econômica, queremos agora ter um relacionamento com a União Europeia como se fosse uma união aduaneira. O nosso relacionamento Reino Unido com a União Europeia seria como se fosse uma união aduaneira. A União Europeia fala, negativo. Vai sair? Então você vai passar para cá ou então para o isolamento. Não aceitam diálogo para formar uma união aduaneira. Não, por enquanto, não. Só que o processo de separação, gente, vai durar ainda uns 2 anos. É um processo longo, tá? Então, voltando ali, mercado comum. Ainda manteria algumas das características da União Econômica e Monetária, especialmente no tocante à livre circulação. Esse eu já falei, não é? Já. Então, vamos lá. União aduaneira. É o exemplo do Mercosul. O Mercosul, gente, é uma união aduaneira imperfeita. O Mercosul sequer conseguiu alcançar o patamar de união aduaneira plena. Não, é uma união aduaneira ainda imperfeita. Oi? Parcial. Parcial. Produtos que podem ir, outros que não podem. Perfeito, parcial, tá? Com várias exceções, várias perfurações, que é o termo técnico que a gente usa em comércio exterior. Então, há muito tempo é imperfeita e não parece que vai avançar. Pois não. Não, na União Europeia, o que teria essa hipótese é mercado comum. No mercado comum, a livre circulação de capital, bens, mão de obra e serviço. É aqui que está o problema, gente. O Reino Unido não quer ter uma política de mercado comum com a União Europeia, por quê? Livre circulação de mão de obra. Está aqui o problema. Livre circulação de mão de obra. Esse é o problema. Por isso que o Reino Unido não deseja ter uma política de mercado comum com a União Europeia. Por isso que eles querem passar para essa fase de união aduaneira que não tem livre circulação de mão de obra. Por quê, gente? O problema principal para a saída do Reino Unido foi qual? Imigração. Imigração. Esse foi o problema principal para eles. Então, no caso deles, para que o Reino Unido assine um acordo de mercado comum com a União Europeia, só se retirar a questão da livre circulação de mão de obra. O resto nem é o problema. O problema mesmo, para o Reino Unido, mão de obra. Esse é o problema. Qual o problema? Gente, pelo seguinte, quem aí recentemente visitou o Reino Unido, Londres? Fazendo uma brincadeira, se você quiser fugir de um britânico, né, do ponto de vista étnico-social, se você quiser fugir de britânico, você vai para onde? Vai para Londres. A coisa mais difícil que tem é encontrar um britânico em Londres. Você encontra pessoas de inúmeras nacionalidades, mas britânico mesmo, você encontra no interior da Inglaterra. Em Londres é muito difícil. A questão, gente, não é questão de xenofobia, não. Pode até ser, de alguma maneira, uma pequena parte. A questão é principalmente econômica. Tá? Você tem aí trabalhadores de outros países da União Europeia, tá? Principalmente do leste europeu, leste europeu, tá? Que vão ao Reino Unido. No âmbito da União Europeia, eles têm livre acesso, podem trabalhar livremente e, teoricamente, estariam tomando posse de trabalho do cidadão britânico. Sim, o sentido inverso também é válido. Assim como... então, não entendi a pergunta. Oi, o passaporte britânico? Aos Estados Unidos? Não. Dá livre acesso ao restante da União Europeia. Ou seja, o polonês trabalha em Londres, o britânico, teoricamente, poderia trabalhar em Varsóvia. Só que, por questões econômicas, não é interessante para o britânico. O fluxo de polonês
ou de tcheco, ou de romeno, ou de búlgaro, trabalhando em Londres é muito maior do que o britânico trabalhando no leste europeu. Porque se fosse uma via de mão dupla igualitária em termos quantitativos, não haveria problema. O problema é essa discrepância. Mas o passaporte britânico não dá direito a morar e trabalhar nos Estados Unidos. Negativo. Bom, facilitaria, né? A questão da inibição ou a possibilidade de coibir imigrante ilegal, você pode ter outras maneiras para conseguir coibir isso. Eu continuo achando que a questão fundamental não é nem a questão do terrorismo, não. A questão fundamental é econômica. Econômica. E aí as pessoas costumam colocar questões culturais, religiosas, como justificativa. Mas eu acho que a questão fundamental é econômica. Eu tenho para mim isso. Pois não. Também aconteceu também a perda da identidade cultural, né, da região. Sim. E esses imigrantes que vêm ali sofrem dos benefícios, né? Gente, é importante ressaltar o seguinte. A gente tem que perceber que esse fato acontece, muitos imigrantes vão para usufruir de benefícios previdenciários, etc. Sim, mas tem muito imigrante trabalhando em Londres que contribui muito para o progresso do Reino Unido. E os britânicos sabem disso. Os britânicos sabem disso. O problema é que quem vota é normalmente cidadão britânico. Tá? O imigrante romeno, búlgaro, etc., ele trabalha, vive normalmente, tem direitos civis, mas não tem direitos políticos. Então, ele não vota. Se ele não vota, o parlamento, majoritariamente, segura a bandeira dos cidadãos britânicos. E aí vem a questão da saída da União Europeia, né? Gente, então, seguindo, União Aduaneira é a fase, é a situação atual do Mercosul. Então, não existiria mais a livre circulação de capital, bens, mãos de obra e serviço. Também não haveria mais a necessidade da harmonização da legislação econômica, trabalhista e fiscal. Gente, eu estou sempre comparando o slide com o slide anterior. Olha lá, no mercado comum, livre circulação de capital, bens, mão de obra e serviço, ok? No processo seguinte, que é o sentido inverso da integração, vocês já entenderam? Isso não existe mais. Então, olha lá, não existe mais a livre circulação de capital, bens, mão de obra e serviço. Não existe mais. Permaneceria, todavia, uma tarifa externa comum em relação aos produtos e serviços provenientes de estados não pertencentes ao bloco. Tá? Então, essa é a situação atual do Mercosul. E a tendência não é evoluir, e sim manter estabilizado ou então regredir. Por último, zona de livre comércio. Não haveria mais uma união aduaneira, mas continuaria a existir uma área de livre circulação de mercadorias, ou seja, onde os direitos aduaneiros e outros regulamentos mercantis restritivos inexistiriam para a maioria dos produtos comercializados dentro daquela zona. Então, gente, esse é o último slide. Eu quero dizer o seguinte: essa tese da fragmentação, ou seja, o sentido inverso do processo de integração econômica, que culmina, eventualmente, com a união política, eu acho que esse sentido inverso de fragmentação talvez possa ser um caminho para evitar o que aconteceu, conforme relatado pelo professor Celso, no caso da Tchecoslováquia. Houve a separação, não houve planejamento. De uma hora para outra, elementos econômicos básicos não existiam. Não existiam. Então, talvez, um processo de fragmentação estruturada, passo a passo, gradativo, gradual, talvez possa ser um caminho para nações no mundo querendo
o autodeterminismo, ou seja, a independência, para que não haja um processo traumático. Exemplo clássico. Primeira coisa que um Estado que almeja independência tem de pensar é na questão monetária, moeda. Gente, não é fácil colocar uma moeda em circulação, não. Não é fácil colocar uma moeda em circulação com lastro. Então, nessa primeira hipótese ali, de um processo de fragmentação, partindo da união política, considerando que, por exemplo, haveria uma união política com união monetária, o processo seguinte, mesmo que não haja mais Constituição única e mesmo que não haja mais governo centralizado, ainda assim a moeda seria mantida. Ainda assim. Aqui não. Já nessa terceira etapa do processo de fragmentação, nessa etapa já não há mais união monetária, ou seja, já há moeda independente. Então, talvez o caminho seja fazer uma coisa para e passo, porque para sair de uma união política, para chegar nessa fase ou nessa, principalmente por questão econômico-monetária, tem que haver um planejamento, tem que ter uma moeda estruturada e com curso legal. E isso não é da noite para o dia que acontece. Além disso, questões previdenciárias. Você tem que ter, por meio de um convênio, um tratado com o Estado original para disciplinar como é que fica a questão previdenciária. É uma outra informação importante, por meio, inclusive, de um convênio, de uma negociação, para dividir essa parcela, em termos de contribuição econômica. Tá? É uma outra informação importante. Moeda, previdência. É por isso que, talvez, um processo fragmentado, para e passo, seria uma coisa mais sedimentada e durável. Mesmo que seja, talvez, um pouco menos rápido. Processo um pouco menos rápido. Então, oi? É uma outra situação que precisa ser negociada também. Está dentro dessa situação. Está dentro dessa situação. Realmente tem que haver negociação em relação à questão do funcionalismo, questão previdenciária. Você tem que ter um tempo para colocar uma moeda circulando com lastro. E isso não é da noite para o dia, com certeza não. Quando você fala lastro, a economia mundial possui um lastro, porque pelo que eu conheço de lastro seria ouro, né? Não sei como é que é mensurado isso hoje. Na realidade, hoje em dia, o critério vai além do tema do ouro, do lastro como ouro. Tá? Você, para ter uma moeda estruturada, com curso legal e respeitada, você precisa de um tempo de exercício daquela moeda. Você precisa estruturar elementos econômicos. Tem que ter a estruturação de um banco central. Você tem que fazer convênios com mecanismos monetários no mundo. Vejam vocês que até hoje o real não é livremente, costumeiramente objeto de câmbio em vários centros do mundo. Vocês já devem ter notado que em várias casas de câmbio na Europa, normalmente, muitas vezes, você não encontra o real naquela tabela. E vejam vocês que o real já tem quanto tempo de circulação? 30 anos. 30 anos. Então, questão monetária é uma situação muito relevante. No caso da Escócia, inclusive, gente, é um facilitador. Se a Escócia consegue a independência do Reino Unido, ou seja, não mais utilizando a Libra, qual é a solução para eles? A adoção do euro. Na hipótese, eles vão sair do Reino Unido, não utilizarão mais a Libra, mas automaticamente, ao entrar na União Europeia, vão utilizar o euro. Eles têm essa facilidade. Muitos outros estados, almejando soberania no mundo, não têm essa facilidade. A Catalunha vai separar da Espanha, vai continuar usando o euro. Não depende do governo central espanhol para a questão monetária. É mais uma facilidade para a independência da Catalunha. Grande, muito importante.
Então, gente, em andamento, casos representativos, é o último slide. Separação política, Catalunha, já tem data. Até meados do ano que vem, eles estão querendo antecipar, a Catalunha se torna uma república parlamentar completamente soberana. Ok? Esse processo parece que é irreversível. Irreversível. Ou seja, de união política, a Catalunha vai se tornar uma união econômica e monetária com o restante da União Europeia. Oi? Então, hoje em dia, a Catalunha é parte do Reino Espanhol e o Reino Espanhol é parte da União Europeia, da União Política na Europa. A Catalunha, separando da Espanha, provavelmente vai celebrar com a União Europeia uma união econômica e monetária. Ou seja, vai utilizar o euro. Já é uma facilidade muito importante. Se a União Europeia é uma união política, tem países que não fazem parte dessa união política? Tem. Gente, tem um diagrama chamado diagrama de Euler, que ele demonstra muito didaticamente como que funcionaria a União Europeia, a zona euro, diversos acordos intra-regionais. É só olhar no Google, diagrama de Euler. Explica isso tudo. Tá? É realmente é meio confuso, mas o diagrama ele consegue explicar bem. Diagrama de Euler. Tá? Oi. Questão do lastro, ok. Boa pergunta. Gente, o dólar ou qualquer outra moeda representativa no mundo pode ser utilizada unilateralmente, sem a aquiescência, por exemplo, dos Estados Unidos. Pode. Por exemplo, oi? Eu ia dar o exemplo agora. Me parece que a Macedônia, uma das ex-antigas repúblicas iugoslavas, Macedônia, acho que é a Macedônia, ela usava antigamente o marco alemão. Há muito tempo atrás, na década de 80, ainda havia Iugoslávia. Só que o dinar, que era a moeda iugoslava, era muito pouco reconhecida. O marco alemão, que ainda existia na década de 80, era a moeda corrente na Macedônia, adotada unilateralmente, sem a aquiescência da Alemanha. O Panamá, a moeda oficial do Panamá é o balboa. Só que o balboa só existe no papel, mas não é cédula. Não existe cédula de balboa. O balboa, a moeda corrente no Panamá, é o dólar americano. Salvo engano, sem a aquiescência dos Estados Unidos. Mas a moeda corrente no Panamá é o dólar. Balboa, em tese, existe, mas não existe cédula de balboa. É só o dólar. Acho que Angola também, alguém mencionou acho que Angola usa, ou uma outra república africana, usa também o dólar unilateralmente, sem a autorização dos Estados Unidos. Então, a resposta para a pergunta é sim. Em tese, o dólar pode ser utilizado por qualquer novo Estado no mundo, mesmo sem a autorização americana. Professor. O sul-país, naturalmente, pelas descendências, deveria adotar um euro. É uma moeda também forte. Euro, dólar, enfim. É uma possibilidade. Não, mas aí é uma moeda nova. No caso dólar sul-americano, você está propondo a criação de uma nova moeda. Aí cairia naquela situação que eu falei. Haveria um problema. Criação de nova moeda. Aí, no caso, você teria que usar o dólar americano, emitido pelos Estados Unidos da América. Ou então o euro, emitido pelo Banco Central Europeu. Não há necessidade de, teoricamente, autorização do Estado emissor. Não há. Teoricamente, não.
A grande questão, gente, é que aí, quando você utiliza moeda de um terceiro país, e essa utilização é unilateral, sem aprovação, você está suscetível ao planejamento ou aos efeitos de um planejamento econômico dos Estados Unidos ou da Europa. Você não tem como ingerência. Na verdade, hoje nós usamos, em grande parte, a moeda americana. Sim, Por exemplo, perfeito. negócios internacionais, importações e exportações, na maioria das vezes, a moeda base é a americana. É a referência. O que acontece nesse caso que o senhor citou exatamente agora é o seguinte, por exemplo, no nosso caso, lá no Oeste, nós exportamos frango e carne para a Europa, e na maioria, ou é euro ou é dólar, nós estamos suscetíveis à baixa ou alta da moeda. A questão aí, se o país, digamos do Sul, venha abraçar o dólar, nós teríamos que ter lastro para esse dólar também. Sem lastro, nós ficaríamos suscetíveis 100%. Não sei se vocês lembram, na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, a Argentina indexava a sua moeda pelo dólar. Lembra? Quer dizer, ela tentou fazer aquela coisa assim, ó, um peso, um dólar. E deu problema. Tentamos fazer o dólar. A moeda, ela está, a questão toda está, muitas vezes, quando você cria uma moeda nova, eu volto à história da República da Eslováquia. Quando eles criaram uma moeda nova, eles arriscaram ficar 10 anos. Que é normalmente o prazo. É normalmente o prazo que se requer para a consolidação de uma moeda nova. É de 5 a 10 anos. Então, veja, nós tivemos uma discussão, pouco tempo atrás, com um economista sulista, e ele disse, olha, qual é a melhor saída para o Sul? Caso amanhã saia independente. Usar o real. Continuar usando o real. Usando o real até Concordo. para você embasar uma terceira moeda. Concordo. Porque senão a nossa indústria ia quebrar. Concordo. O nosso negócio internacional quebraria, porque você teria que comprovar lá fora que a nossa moeda teria sustentação. Né? Eu ia falar exatamente isso. Eu não sou economista, não tenho bagagem, estudos econômicos, mas, no meu entendimento, eu concordo. É melhor continuar utilizando o real, porque há uma similaridade muito maior em termos econômicos da situação do Brasil com a situação do sul do Brasil. Quando você, de repente, adota o euro ou o dólar, é o que aconteceu na Europa. Houve problema. Países menos desenvolvidos da Europa, ao adotar o euro, começou a haver uma discrepância muito grande com relação aos países do norte da Europa. Houve um problema no começo da adoção do euro em função disso. Tá? Então, eu também acho que melhor a permanência do real durante algum tempo, realmente. Você faz reserva. É sim, como a Europa fez. A Europa fez reserva para ela lançar O euro, isso. Ela ficou quase 15 anos reservando, acumulando ouro, acumulando riqueza, acumulando tecnologia, que hoje já vale como vazamento. E aí, num determinado momento, os caras disseram, agora a nossa moeda tem poder de fogo para sair num patamar. Nós vamos aguentar. Foi quando a Alemanha assumiu a frente, que aí começou a liderar definitivamente, porque a Alemanha tinha o produto, não o produto interno bruto, mas tinha praticamente as maiores reservas para segurar o euro. Tanto que hoje está tudo nas costas da Alemanha, por quê? Porque ela bombeou lá atrás, você quer criar o euro, então aguenta, e até hoje ela tem que levar esse fardo nas costas. Muito grande. Para a Alemanha não foi fácil, não. Assumir a Alemanha Oriental e depois levar nas costas o sul da Europa, Oriente Médio e por aí vai. Realmente é uma carga, um fardo muito grande. E agora assumindo a maior parte dos refugiados da Síria, né? Realmente, a carga é realmente grande. Então, gente, só para terminar, separação econômica, Reino Unido. Quando a gente fala do Brexit, gente, é muito mais uma separação econômica do que política. No caso da Catalunha, não. É muito mais político e também econômico. Tá? Então, no caso do Reino Unido,
eles estão saindo de uma situação de união econômica com a União Europeia, estão querendo mercado comum, mas não querem o quê? Livre circulação de mão de obra. Estão querendo ver se conseguem um mercado comum light, ou seja, sem a livre circulação de mão de obra. Bens, serviços, capitais, tudo bem. Mão de obra eles não querem. Se eles não conseguirem esse mercado comum light, aí a solução vai ser estabelecer uma união aduaneira com a União Europeia, só que a União Europeia não quer. A União Europeia, por enquanto, não aceita. Quer sair? Saia e não volte, não fique na porta. Ficar na porta é virar a União Aduaneira. Não. Quer isolamento total. Rompimento, realmente, de laços. E... sim, não há mais motivo econômico para a permanência da Escócia no Reino Unido. Não há mais. Como eu disse, a questão anterior para a permanência da Escócia foi um certo grau de terrorismo, entre aspas, econômico, que o governo central britânico fez contra os escoceses. Por mais absurdo que pareça, esse terrorismo colou, funcionou. Muitos se arrependeram. E hoje, com a saída do Reino Unido da União Europeia, em termos econômicos, não há mais motivo. Pelo contrário, se a Escócia permanece na União Europeia e o Reino Unido sai, provavelmente muitas empresas multinacionais em Londres vão se transferir para a Escócia, para continuar no âmbito da União Europeia. Pelo contrário, hoje a motivação para a independência é quase que total na Escócia. Quase que total. Fica. A União Europeia, para ter esse acesso, deveria ser por mar ou avião. De qualquer forma, é uma ilha, né? Ele já está separada pelo mar, de qualquer forma. Mas aí continua sendo por mar, né? O aéreo. No momento de chegar a uma consulta popular aqui no Brasil, ela cobrada pela ONU, pela UNO, o Brasil tem que acatar essa situação, porque esse terrorismo vai acontecer da mesma forma que faz o governo brasileiro, né? Se o Brasil teria que acatar uma resolução... não, esse fato vai acontecer. Gente, a resposta para a sua pergunta, ela não pode ser precisa. Realmente é uma situação... não são muitos os casos onde há uma determinação, um clamor forte da sociedade ou dos estados pela autodeterminação de pela possibilidade de autodeterminação de uma determinada nação. Não são muitos. Exceção, no caso da fragmentação da Iugoslávia. Realmente essa pressão, ela houve. Só que não é muito comum. Os estados, de modo geral, gente, têm uma tendência em processo de autodeterminação, de ficarem, digamos, isolados e neutros. Essa é uma tendência mundial. A menos que seja um caso de conflito armado, senão a tendência é a neutralidade, não interferência. Então, a resposta para a sua pergunta é ainda um pouco duvidosa, pela falta de precedentes. Gente, eu estou achando que o meu tempo mais do que estourou. Tem uma última pergunta ali? Pode ser? A última pergunta. Minúscula. Não. Mas o problema muito sério vai se apresentar para nós se caso isso fosse se tornar independente, com a nossa proporção de PIB e exigir como moeda o dólar americano. E seria a sobrecarga na emissão de moeda dele. Eu não tenho como mensurar, mas realmente o nosso PIB, a nossa representatividade do sul do Brasil, se independente,
é muito maior que o Panamá. Talvez a população do Sul seja 10 vezes maior que a população do Panamá, ou mais. Realmente seria uma sobrecarga, teoricamente, maior para o uso do dólar, teoricamente, quanto o euro. Mas assim, essa sobrecarga, com a emissão de novas cédulas, uma forçação de emissão de novas cédulas, uma das possibilidades que poderia ocorrer seria inflação. Verdade. Emissão causa inflação. Como ocorreu no sul da Europa quando adotou o euro. Isso. Os países do sul da Europa, Isso. enquanto Grécia e Itália, sofreram muito com inflação alta. Justo. E daí, como teria alguma alternativa, alguma maneira de contornar isso? Então, a minha sugestão seria o seguinte: é um problema de alta indagação. Por eu não ter estruturação econômica tão profunda, o que eu sugeriria? Um próximo palestrante, numa outra oportunidade, teria que ser alguém com uma bagagem econômica. Muito importante, muito importante. Então, já é uma sugestão aí. É realmente muito importante. Gente, o meu tempo acho que mais do que estourou, mas... Tá. É que sim, eu vejo nas redes sociais, eles nos chamam de egoístas, porque a consulta está sendo só feita pelo Sul. Eles acham que, como eles são parte, nós fazemos parte do Brasil, o pessoal restante do país, eles deveriam ter sido consultados, mas eu acho que não. Quem? Os outros estados do Brasil? Não, eu não concordo. Que é a mesma coisa que eu Não faz sentido. mandar. Não. Gente, não faz sentido. Todos os plebiscitos autodeterministas no mundo é só a população diretamente interessada. Na Escócia, quem vota é só o povo escocês. Na Catalunha é só o povo catalão. Não existe essa hipótese. O movimento que eu vi ali, que eles estão querendo pressionar para que essa consulta seja para o Brasil inteiro. Não, isso é ilógico. Todos os movimentos autodeterministas no mundo, o plebiscito é só do povo diretamente interessado. Todos. Não existe outra situação. Gente, muito obrigado. Meus dados de contato vão permanecer aí na tela. Foi um grande prazer falar para todos vocês, ok?